Bom, boa noite novamente a todos, aqueles que ainda não havia falado. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui presentes. Hoje temos conosco o doutor Isaac, que é uma sumidade no direito do trânsito, um mestre. Então, com certeza, aprenderemos muito nessa noite. E, inicialmente, quero passar a palavra e já agradecer à diretoria da OAB por todo esse trabalho que tem sido realizado nessa gestão, onde tem nos trago grandes aprendizados. Muito obrigada na pessoa do presidente Marcelo Henrique aqui presente, doutor Henrique Atic e toda a diretoria. E passo a palavra ao presidente Marcelo Henrique neste momento, para iniciarmos. Boa noite, presidente, pode. A palavra está contigo. Muitíssimo boa noite, doutora Vanessa Luciana Lucchesi, nossa coordenadora da Comissão de Direito do Trânsito, da nossa 22ª subseção. E, em seu nome, quero cumprimentar todos os membros dessa importante comissão, doutor Alessandro, nosso vice-coordenador, e todos os amigos, advogados e advogadas, convidados aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a São José do Rio Preto, ainda que de forma virtual. Quero também, doutora Vanessa, cumprimentar nosso conselheiro seccional, doutor Aldinei Rogério Bianchim, e ao meu lado também apresentar e conceder a palavra para que nós possamos juntos fazer essa abertura, doutor Henrique Atic, nosso vice-presidente. Boa noite, presidente Marcelo Henrique, muito obrigado pela concessão da palavra. Quero cumprimentar a doutora Vanessa Lucchesi por mais esse evento da Comissão de Direito do Trânsito. Também cumprimento e desejo uma excelente noite ao meu professor, nosso conselheiro seccional, doutor Odinei Bianchim, e também cumprimento o nosso expositor nessa noite, doutor Isaac Lacovone, e agradeço bastante, em nome aí da nossa subseção da OAB, a sua disponibilidade por conversar um pouquinho conosco. Desejo a todos e a todas uma excelente noite, um ótimo evento, e como foi dito aqui, tenho certeza que todos nós aprenderemos bastante sobre tema tão importante. Obrigado, presidente. Eu que agradeço e quero também cumprimentar nosso convidado, nosso expositor, nosso palestrante, doutor Isaac, da nossa querida subseção de Bauru, presidida pela doutora Márcia, e também que nos emprestou um advogado que é a nossa liderança no Estado, nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que muito bem preside toda a advocacia do Estado de São Paulo. Por isso, doutor Isaac, seja bem-vindo à nossa terra e não tenho dúvida que nós aprenderemos muito contigo. Então, doutora Vanessa, que tenhamos um ótimo evento. Obrigada pelas palavras. E vamos dar início. Doutor Alessandro, quer falar algo? Ou podemos... Nós podemos iniciar. Eu tinha conversado já com o Isaac anteriormente, que a gente seguiria o trâmite aí, de acordo com a exposição e o artigo que ele muito bem escreveu. Doutor Isaac, para quem é realmente do direito do trânsito, como muitos aqui são, é realmente uma sumidade no assunto. Na minha humilde opinião, um dos melhores advogados em termos de direito de trânsito que eu conheço. Eu não poderia deixar de convidar ele, porque realmente é um estudioso, elaborador de teses, inventor de teses, que realmente tem fundamento perante os tribunais, perante os colégios recursais, e a gente usa muito a jurisprudência que ele mesmo produz para as nossas peças. Vários colegas que estão aqui, Denilson, Jaú, doutora Cláudia, não vão deixar eu mentir, né? Porque eu estou falando realmente uma verdade acerca dessa pessoa fantástica que é o Dr. Isaac Lacovone. Com a palavra, espero que hoje a gente tenha, como todas as vezes que eu ligo para você, eu tenho uma aula magna. Então, hoje aqui você vai ter a oportunidade de expor para todos nós aqui de São José do Rio Preto. Obrigado, doutor Alessandro. Doutora Vanessa, agradeço pelo convite, né? Sabemos que durante eu assumi a gestão
a presidência da Comissão de Trânsito de Bauru em 2020. Desde lá, a gente vem tendo um bom relacionamento, Bauru com São José do Rio Preto, né? Temos, assim, participado de alguns eventos, a subseção de São José do Rio Preto, e também aqui, vocês estão sempre com as portas abertas. Nós também faremos um evento aqui, com certeza contarei com a presença de vocês, tanto do doutor Alessandro quanto da doutora Vanessa, serão muito bem recebidos aqui. Quero agradecer o doutor Marcelo Henrique pela recepção, doutor Henrique, doutor Odinei. Eu agradeço bastante pela recepção e vamos dar início nessa exposição que o doutor Alessandro pediu para que eu fizesse com relação às alterações, uma delas, né, trazida pela lei 14.071/2020, que teve início agora no dia, entrou em vigor agora no dia 13 de abril. Né? Uma das coisas que tem muitas modificações. O que eu vou falar sobre uma modificação que a gente ouve bastante, e a gente vai, como se diz, perguntar o que será? Será que é verdade ou não? Né? Que seria, a gente vê bastante artigos, inclusive de pessoas que são juristas, alguns que formalizam artigos, publicam, sobre a questão de que existirão, com essa modificação da Lei 14.071, que vai existir 9 infrações que não mais pontuarão os prontuários dos condutores quando elas forem, vamos falar assim, quando os condutores tomarem esses tipos de infração, quando eles forem infratores nesses artigos que estão previstos no artigo 259, mais com propriedade o artigo 259, parágrafo 3º. O que acontece? O questionamento se deu justamente porque quando a gente foi consultar, foi analisar, né? Será que isso é verdade, né? Então, a gente foi lá no artigo 259 e vimos ali um rol de infrações. E dessas 9 infrações que, teoricamente, ali estão prescritas, a gente viu que não seria somente 9, seriam 13, desde que a gente fosse abranger os desdobramentos que tem no Código Raiz da Infração. Né? Então, se você fala em 9 infrações, você tem aqueles desdobramentos, como se diz assim, vou dar um exemplo somente, passageiro condutor sem cinto de segurança. Isso seria uma infração. Mas, se você for desmembrar ela, tem uma codificação para o passageiro e uma codificação para o condutor. Então, nesse caso, em vez de ser uma só, seriam 2. Então, quando a gente for estudar, né, em vez dessas 9 infrações, a gente verificou que são 13. E dessas 13 infrações, é o que a gente fala sempre. Existem infrações que são de responsabilidade do condutor e infrações que são de responsabilidade do proprietário. E a gente verificou uma questão, mas nesse artigo, a maioria das infrações trata-se de responsabilidade do proprietário. E aí, o que a gente fez? Analisando o teor da norma, eu fui buscar lá naquilo que o legislador quis trazer. O que o legislador quis trazer? É exatamente isso aqui que foi aprovado. Foi aprovado um texto legal. Mas é isso que o legislador quis trazer? Então, diante disso, a gente foi fazendo um certo estudo e vimos que, infelizmente, a norma não saiu de acordo com aquilo que foi defendido durante toda a tramitação vamos falar assim, do projeto de lei. Então, o projeto de lei, ele foi
foi tramitando, e na tramitação dele, deixa eu só achar aqui, ele foi tramitando nesse sentido aqui, ó. Ele tramitou no sentido de que as infrações de menor potencial lesivo, aquelas infrações onde a gente verifica que não há nenhum problema com relação à condução, ou aquelas infrações que não trazem nenhuma, assim, nenhum impacto nem para o trânsito, nem para os usuários da via, elas seriam consideradas como se fossem multas, em tese administrativas, e que não mais pontuariam. Era essa a ideia. Então, aqui, eu vou até ler para os senhores e para as senhoras o que fala no PL 3267, quem trouxe essa modificação e defendeu até o fim foi o deputado Hugo Leal. Então, a proposta dele foi o seguinte: ainda no que se refere às pontuações, acolhemos a proposta que isenta os pontos relativos às infrações de natureza administrativa, ou seja, aquelas que não colocam em risco a segurança no trânsito. É o caso de infrações como portar no veículo placa em desacordo com as especificações, sem o lacre, conduzir o veículo sem a placa de identificação, sem o licenciamento, com a cor adulterada ou sem os documentos de porte obrigatório, deixar o comprador de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias e deixar o vendedor de comunicar a venda do veículo no prazo de 30 dias. Deixar ainda de promover a baixa do registro do veículo recuperável ou deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou do condutor. Então, observamos que realmente a proposta do legislador, que seria o deputado Hugo Leal, né, essa proposta foi trazida na primeira reunião que tratou sobre as propostas do PL 3267. Desse jeito. E ela tramitou todo o processo desta forma. E quando ela foi traduzida em lei, quando ela foi homologada, infelizmente, saiu o que nós estamos vendo aqui no artigo 259, que deixa eu só ver aqui. Não serão computados pontos nas infrações que prevêem por si só, perdão, aqui, ó, ao condutor identificado serão atribuídas pontuações pelas infrações de sua responsabilidade no termo do parágrafo 3º do artigo 257, exceto aquelas praticadas por passageiros e aquelas que já estava, isso no artigo 1º já existia essa previsão, e essa aqui, o artigo 2º, que o inciso 2º do 259, que é o que nós vamos expor hoje. São as multas previstas no artigo 221, incisos 7 e 21, no artigo 230, nos artigos 232, 233, 233-A, 240, 241 desse Código, sem prejuízo das aplicações das penalidades e medidas administrativas. Então, o que fala aqui? Neste caso, no 259, eles remetem ao 257, que fala as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Então, quando se fala do parágrafo 3º do 257, ele diz que ao condutor caberia a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Se a gente for analisar o inciso 2º do artigo 259, ele prevê infrações que, por si só, elas são de responsabilidade do proprietário. Dentro dessas 13 infrações que a gente colocou, né, com os seus desdobramentos, dessas 13, somente 2 infrações são realmente de responsabilidade do condutor, e essas, pela norma, não serão pontuadas, que são conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório e deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor. As demais
do artigo 259, inciso 4º, no parágrafo 4º, inciso 2º, todas elas são de responsabilidade do proprietário. Então, sim, serão computadas, não no condutor, mas no proprietário. Mas o que a gente entende, analisando o que o legislador quis dizer? Quando ele colocou o condutor lá, ele colocou como se fosse o condutor a pessoa infratora. Só que, por desconhecimento da norma de trânsito, onde trata que existe multa de responsabilidade do proprietário, multa de responsabilidade do condutor, ele acabou praticamente fazendo um artigo que, por si só, não tem como se aplicar, porque as multas não são de responsabilidade do condutor, mas sim do proprietário. Então, até infrações que já existiam e já existem, né? Vamos dizer assim, está classificado que essas infrações não podem gerar nenhum perigo, nenhuma punição, que são aquelas de transferência, no caso de efetuar transferência após os 30 dias, inclusive até infrações que o próprio Poder Judiciário já está pacificado que essas infrações não deve penalizar, principalmente infrações de licenciamento vencido. Então, todas essas infrações, elas voltaram em tela para penalizar. E aí, qual é o trabalho nosso? Seria o trabalho de questionar o poder, no Poder Judiciário, ou até administrativamente, de que a lei que foi aprovada não reflete aquilo que foi defendido. E que a palavra condutor, vamos dizer assim, é a palavra condutor no sentido de infrator, independente de quem seja, ou seja o proprietário, ou seja o condutor na acepção da palavra. Então, quando ele falou condutor, porque a gente sabe, né, quem milita na área de direito de trânsito sabe, se você estiver conduzindo o seu veículo com licenciamento vencido, mesmo que você seja identificado e você não seja o proprietário do veículo, a multa, as pontuações, a penalidade, toda vai para o proprietário do veículo, independentemente de você ter sido identificado ali no auto de infração. Então, quando o legislador trouxe a palavra condutor, ele trouxe uma palavra de infração, de infrator, independentemente de se fosse o proprietário, se fosse o condutor. Então, nesse caso aí, existe uma clara, vamos dizer assim, interpretação equivocada na redação. A redação foi feita com uma interpretação de que o legislador queria abranger todas essas infrações, de que elas não seriam mais penalizáveis. Mas, no caso, pela norma, que tem essa responsabilidade, né, de partir, que tem essa divisão, que é proprietário e de infrator, de condutor ou embarcador, mas no caso aqui nós vamos falar só sobre proprietário e infrator, ele acabou fazendo uma norma que, em tese, não tem uma aplicação efetiva, como ele sempre defendeu, que seria multas que não penalizariam. Hoje, no direito, no Poder Judiciário, a gente consegue muitas infrações onde se vê que não há um alto grau de lesividade, assim, de lesão, né, ao sistema viário, aos condutores, aos usuários da via. Os juízes entendem por, vamos falar assim, afastar a penalização da pontuação. Então, às vezes, a pessoa tem uma permissão para dirigir e acaba sendo infrator
numa multa de responsabilidade do proprietário, que é uma multa de licenciamento vencido, várias vezes eu já consegui, né, no judiciário, se afastar essa punição da pontuação, permitindo, assim, que o permissionário possa requerer a sua CNH definitiva. Então, o artigo que foi feito, assim, né, que eu acabei fazendo, publicando, foi nesse sentido, de mostrar que não existe somente 9, mas 13 condutas infracionais, né? E que o que foi defendido lá no Poder Legislativo não é o que foi traduzido em lei. Por quê? Porque por desconhecimento da norma, do direito, das nuances, que vamos falar assim, das particularidades do direito de trânsito, o legislador desconhecia que existia multas de responsabilidade do proprietário e do infrator. Então, acabou saindo esse infrator aí, né, no caso do condutor, saiu como se fosse somente a condução, mas a intenção do legislador foi no sentido de que o condutor era realmente o infrator, independente do grau, da categoria que seria proprietário ou condutor. Então, era mais ou menos nesse parâmetro que a gente tem que buscar agora. Ou administrativamente, junto ao CETRAN, através de reiterados recursos ou reiteradas pedido de parecer, ou no judiciário, para que a gente possa fazer jurisprudência sobre isso, para que a gente possa entender, para que eles venham entender, no caso, os aplicadores da norma, que são os julgadores, que essas infrações realmente não são infrações que devam ser penalizadas com pontuação. Saque, do jeito que você explanou, eu li o seu artigo, muito bem escrito, por sinal, a intenção do legislador foi uma, e na hora de editar, ficou do mesmo jeito que estava antes. Quer dizer o seguinte, que no frigir dos ovos, o órgão executivo de trânsito, ele vai pontuar o proprietário, mesmo tendo essa intenção do legislador, que na verdade não foi publicada. E o que é mais engraçado de tudo isso é que nós estamos aí vendo muitos posts de gente que escreve, inclusive, livros, artigos, gente de dentro do próprio órgão, dizendo que essas infrações não serão pontuadas. Porém, não é isso que a norma diz, como você bem frisou e viu detalhadamente com o seu olho de águia aí para ver esses detalhes e criar essas teses, né? Agora, o que você explicasse também para nós essa parte do condutor e proprietário, porque envolve aí uma tipicidade das infrações no que se diz respeito de natureza dinâmica e estática, só para a gente poder, o pessoal ficar mais inteirado do assunto. Ok. A questão da divisão sobre o que é multa de proprietário, o que é multa de condução, né? O próprio nome de condução a gente já sabe, é aquela multa dinâmica, aquela multa que é na condução do veículo, né? Ultrapassar em local proibido, você passar o semáforo vermelho, sinal de pare, não obedecer sinal de parada. Então, tudo que diz respeito a práticas na condução do veículo, automaticamente essa multa é uma multa de condução. E se identificado o condutor no momento da infração, essa autuação automaticamente já vai para ele, independente dele ser ou não o proprietário do veículo. A questão de multas de responsabilidade do proprietário são aquelas multas que diz respeito à regularização e ao funcionamento do veículo. Então, aquelas multas que, mesmo que tenha um condutor identificado, e esse condutor não é o proprietário, mas diz respeito ao veículo, à regularização prévia do veículo, como exemplo, estou dirigindo um veículo, o pneu já atingiu lá o TWI, que a gente chama de pneu careca, vamos falar assim, né? Mesmo que uma pessoa,
um condutor seja identificado e esse veículo não está em seu nome, não tem essa, mas o condutor foi identificado no momento da infração. Não, mas essa multa é de responsabilidade do proprietário, porque a prévia regularização do veículo e a sua legalidade, que trata-se da documentação, essa responsabilidade é exclusiva do proprietário. Então, neste caso aí, quando fala mudar a norma, que ele falava do condutor, ele entendia que se o condutor ali fosse identificado, ele não teria pontuação para ele, porque essa multa é uma multa de baixa lesão, vamos falar assim, né? Não tem muito, vamos falar assim, não é uma multa que a gente pode chamar de ter um grau de lesão alto, né? Que não tem muito problema. Qual é vamos falar assim, o que impacta você estar dirigindo o seu veículo licenciado ou não? Nenhuma, né? Isso é administrativo. Você tem que previamente regularizar o seu veículo. Mas o que impacta na condução do veículo nas vias públicas? Se o seu veículo estiver irregular, vamos falar assim, sem licenciamento, tem alguma diferença de ele estar ou não licenciado? Então, esse tipo de intenção que foi a do legislador, mas, infelizmente, não foi o que foi traduzido na lei, né? Sim, a gente vê muito isso. Essa questão de multas administrativas, multas de balcão, elas estão praticamente meio que pacificadas no judiciário, no que se diz respeito em afastar essa punibilidade, quando a gente até, às vezes consegue até cancelar uma suspensão, quando tem uma multa de natureza administrativa e a gente entra pedindo a afastabilidade da pontuação. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós, um pouquinho melhor não, porque você não falou sobre isso, é que estou fazendo esse gancho aqui. A multa em si, ela tem uma penalidade que muitos acham que não é penalidade, que é a pontuação, né? Então, é a pontuação que no final acaba punindo, não é isso mesmo? Isso. No caso, qualquer tipo de infração, nós temos aí dois tipos, em tese, dois tipos de penalidade, que além de ser a imputação da pontuação no prontuário do infrator, né, também tem o valor pecuniário. Então, não é somente, eu tomei uma multa, tudo bem, tem o valor da multa e também tem a imputação da penalidade. Agora, com a modificação, seria aí aquela, né, os 40 pontos, desde que não tomou multa gravíssima, ou que não seja categoria C, D e E, que a gente nem vai entrar nesse mérito. Mas vamos dizer que já está pacificado sobre essa questão de multa de balcão, que a gente chama, né, que são as multas aí de licenciamento, de transferência fora do prazo, após os 30 dias, né, multa no artigo 233, e também a questão do licenciamento. No judiciário, já está previsto já está pacificado praticamente, né? E no direito administrativo está pacificado a do artigo 233, quando se trata de permissão e de cassação. E quando se trata de somatória de pontos para a suspensão de CNH, isso somente no judiciário a gente consegue. No direito administrativo, o DETRAN entende que essa multa soma para penalizar com suspensão. Mas o judiciário entende que, assim como não penaliza no caso de uma permissão e nem da cassação, eles também entendem que não deve penalizar como somatória de ponto para se instaurar um processo, uma portaria de suspensão de CNH. Então, o que acontece? Neste caso de multa de balcão, basicamente a gente só tem esses dois casos que estão em tese em voga. Seria o 233, que trata-se de multa de recibo, né, que a gente fala, e no judiciário o artigo 230, inciso 5, se não me engano, que trata-se do licenciamento vencido. Mas nenhuma. Agora, eu não sei, a gente não sabe como será agora, porque com essa modificação
onde consta que o proprietário deve responder, a gente não sabe se o Detran ou se o CETRAN, no caso, manterá esse entendimento, né, com relação à questão das multas do artigo 233. Para nós seria bom se mantivesse, porque a gente tem fôlego para que a gente possa requerer os demais artigos que estão no artigo 259, no caso aí, no parágrafo 4º, inciso 2º. Basicamente, a gente vê... Eu, particularmente, nunca vi um julgado procedente baseado na intenção do legislador, e sim naquilo que está escrito, né? E até quando eu acredito que a intenção do legislador, não sei se você vê sob essa mesma ótica, a intenção do legislador, quando foi do PL 3267, foi justamente pacificar essa questão em âmbito administrativo também, para tirar um pouco dessa demanda do judiciário em face ao Detran. Você pensa dessa forma? Sim, é justamente isso, porque muitas pessoas, agora a gente não sabe ainda como será os 40 pontos, né? Mas muitas pessoas, quando era 20 pontos, acabavam sendo suspensas por infrações que às vezes em nada influenciaria. Igual eu tinha até te falei, por exemplo, qual a lesão que a gente pode dar para uma multa que é de você não ter feito uma comunicação de que você mudou a categoria, mudou de cidade ou fez alguma coisa nesse sentido? Nenhuma. Então, as pessoas eram penalizadas por algumas infrações que não tem cabimento, entendeu? Não tem lesão nenhuma que a gente possa dar um grau de importância nisso. Agora, eu estou dirigindo manuseando o celular. Ok, essa eu acho uma infração séria, importante, porque você manuseando o celular, você perde totalmente, vamos falar assim, aquela atenção que você deve ter no trânsito. Você olhou na tela e virou para frente, se tiver um carro ali, você já não tem jeito de parar, você vai bater na traseira daquele veículo. Então, isso é uma infração que tem um grau de lesão que eu acho importante, ultrapassar o semáforo vermelho, vamos falar assim, excesso de velocidade, ultrapassar em local proibido, que é, no caso, uma das maiores infrações que dá com resultado morte, que seria essa infração de colisão frontal. Isso hoje é considerado, agora diminuiu um pouco pelo tamanho, pelo valor da multa pecuniária, vamos falar assim, né? Mas esse tipo de infração era uma das maiores ocorrências que tínhamos, né, nas nossas rodovias, que era a questão da colisão frontal. Então, saiu para ultrapassar, tinha um acidente. Então, neste caso, tem infrações importantes, né, que a gente deve levar. Mas, no caso, infrações que são meramente administrativas, que a gente sabe, que são correções de cadastro, essa questão da transferência fora do prazo, licenciamento vencido, são infrações que, no meu ponto de vista, não deveria nem ter pontuação, somente o valor para pagar, isso ok, mas pontuação, e é isso que o legislador quis trazer, mas infelizmente não foi isso que saiu, né, para nós, infelizmente para nós. Né? No âmbito administrativo, aqui vou trazer uma experiência pessoal. Quando era membro da JARE aqui, da Superintendência do Detran, muitos pedidos nesse sentido a gente analisava e a gente tinha já esse pensamento de que essas infrações administrativas elas não deveriam pontuar e que a simples exclusão de uma infração dessa, por exemplo, licenciamento vencido, que é considerado uma infração gravíssima, 7 pontos, a exclusão dessa infração já deixaria o recorrente, né, que no caso ali estava interpondo o recurso, sem a sua suspensão. Só que, qual era a grande dificuldade que se tinha para poder deferir um recurso desse? Não existia argumento jurídico nenhum, não tinha nada positivado
para a gente poder deferir um recurso desse. E aqui fica também uma colocação de que, se a Jari faz um julgamento mal feito, a própria autoridade de trânsito entra contra o julgamento da Jari. Ou seja, se a Jari fizer um julgamento sem ter positivado de forma detalhada, ou melhor, motivado o seu posicionamento de forma detalhada, fundamentando, a própria autoridade de trânsito entra com um recurso contra essa decisão da Jari, já na esfera superior, que é o CETRAN, no caso. Então, nesse caso, existe essa certa dificuldade. O que, para nós, da advocacia, eu acho que o senhor também vai concordar, é bom, porque a gente vai para o judiciário e a gente tem serviço, né? Não sei o que o senhor pensa a respeito. A questão é justamente essa. Os membros da Jari, eles não têm, assim, vamos falar assim, um poder na mão de que possa julgar de acordo com os seus conhecimentos, com aquilo que o convence, como é no judiciário. Ele está preso aos entendimentos da Jari, ao entendimento do CETRAN, e ao entendimento, principalmente a Jari do DETRAN, aos conhecimentos e as normas que o DETRAN determina que ele faça. A gente sabe que, raras exceções, né, a maioria das Jaris, o próprio sistema do DETRAN, existe 3 ou 4 opções para que de indeferimento. Você tem lá, qual que é essas opções aqui que adapta mais ao meu caso, né? Então, a maioria das pessoas utilizam aquele tipo de sistema. Agora, qual que é, no caso, o deferimento, você tem que justificar. Já o indeferimento, não. Você não precisa justificar, eu digo assim, perante o órgão. Se você indefere um processo, você fundamenta da maneira que você acha que deve fundamentar e a pessoa recorre. Mas no caso de um deferimento seu, você sim tem que fundamentar, porque o órgão vai te cobrar. Ele vai. Se você não tiver uma fundamentação bem feita, o órgão vai recorrer. E se não tiver vamos falar assim, esse pensamento ou essa diretriz junto ao CETRAN, vai reverter. E aí aquele negócio, aí para o advogado de trânsito é bom, porque ele pega um julgamento a favor e um contra, o que vai acontecer? Vai subir para o judiciário. E lá no judiciário que a gente vai decidir essa parada, né? Então, mas o direito administrativo ele é muito ingrato, porque geralmente, não vou falar na totalidade, mas uma grande parte das juntas administrativas, dificilmente você consegue reverter, porque, primeiro, por falta de, não vou falar de vontade, mas por falta de opção ou por falta de fundamentação dos próprios jogadores. Porque às vezes os jogadores acham que você tem direito, mas não tem uma fundamentação que ele possa falar assim, olha, isso aqui é matador, eu vou deferir e ninguém defere. Não, ninguém reverte, vai reverter. Se não tiver uma fundamentação, não tiver uma orientação do CETRAN, infelizmente, se o órgão recorrer, vai reverter. Então, eu, particularmente, para mim, como advogado de trânsito, não que eu sou, vamos falar assim, que eu perdi a esperança no direito administrativo, mas eu vou ser sincero, para mim o direito administrativo, esse tramitar o processo dentro do órgão, com a defesa prévia, recurso administrativo à Jari e o recurso em segunda instância, é mero degrau para que eu chegue no judiciário, embora eu não precise esperar. Mas para o meu cliente é interessante, quanto mais eu postergar isso, a infração, mais eu tenho tempo para que eu possa brigar no processo administrativo, vamos dizer assim, de suspensão. Então, para o meu cliente que não tem prejuízo, o CNH dele está em dia, está ok, mesmo com o processo lá não tem restrição, para mim é interessante. Quanto mais eu tramitar no direito administrativo, mesmo sabendo
que dificilmente eu vou ter um deferimento. A não ser que tenha, lógico, vamos falar assim, uma nulidade gritante, como, por exemplo, aqui, eu defendi um cliente aqui que a pessoa, ele vendeu o carro, a pessoa tomou uma multa de embriaguez, 165, só que a pessoa não tinha CNH. E o que acontece num caso desse? Eles acabam pontuando e abrindo o processo contra a pessoa do proprietário, coisa que é ilegal. E aí o que acontece? Aí vai o advogado, vai lá, defende, mostra, acontece o quê? A multa de responsabilidade exclusiva do condutor, está identificado lá, defere o recurso. Mas isso é gritante, a nulidade. Porque se você for esperar um julgador administrativo interpretar uma norma, dificilmente isso vai acontecer. Você colocou muito bem aí, doutor, essa coisa de não precisar entrar no administrativo. Então, eu queria que o senhor também fizesse um apanhado, não faz parte desse assunto que o senhor trouxe aí, mas eu tenho certeza que não vai ter dificuldade nenhuma para explicar para nós, que o administrativo tem efeito suspensivo e o judiciário não. Então, eu queria que o senhor colocasse para o pessoal aqui que está nos assistindo, nos prestigiando, né? Às vezes tem gente que está começando no direito de trânsito, outros não. Temos aqui grandes advogados de direito de trânsito. E queria que o senhor falasse um pouquinho desse efeito suspensivo no administrativo que a gente não consegue no judiciário. Tratando basicamente de processo de suspensão e cassação, deveria também existir, pelo menos é o que está no Código de Trânsito, em relação aos processos de multas, de autuações. Enquanto você estiver tramitando um processo, essa multa é recurso ou recurso de segunda instância, essa multa pecuniária não deveria nem estar sendo cobrada no seu licenciamento. Não é o que nós vemos. A pontuação já é inserida a partir do momento que você não identifica o condutor, ela já é inserida quando você recebe a notificação da penalidade para entrar com recurso à JAI, automaticamente a pontuação já está lá. E se você puxar o sistema de débito, já está constando no débito do veículo. Então, se você estiver recorrendo, pelo que fala o Código de Trânsito, não deveria nem tá sendo cobrado, porque tem esse efeito suspensivo. Só que quando a gente fala em recurso de multa, isso não é aplicado. Se você for para o judiciário, isso é concedido. Só que nós também temos um problema. Vamos dizer aqui, inclusive, eu até lembro do nosso professor, né, o mestre Ademir, que ele sempre discutiu e brigou sobre isso. Se você tem um recurso em segunda instância, ele não está julgado ainda, e você entra no judiciário, o que acontece? Eles antecipam o seu julgamento do seu recurso para a hora que eles forem contestar a sua ação, eles vão demonstrar que o seu recurso foi julgado. E aí, que a gente sempre fala, que o professor Ademir sempre bateu em cima disso, é o quê? Existe uma linha, existe vamos falar assim, o número de protocolo que deve ser seguido. Não pode pegar o protocolo 50 e passar em cima do 30. E aí o que acontece? Quando eles vão contestar a sua ação, eles já apresentam o resultado de deferimento do seu recurso. Agora, quando a gente fala de processo de suspensão, durante toda a tramitação do processo, enquanto você não deixar de transitar em julgado, existe o efeito suspensivo. Então, por que eu vou subir para o judiciário para discutir uma penalidade, sendo que o meu cliente não tem penalização? Eu aguardo para que ou finalize a segunda instância administrativa, ou quando a gente já sabe mais ou menos quanto tempo demora o CETRAN para penalizar. Quando a gente vê que está próximo dali daquele prazo que a gente sabe que é de 6 meses a 8 meses, vou falar assim, né? Aí você entra no judiciário para discutir. E tem muito juiz que ele fala, olha, tem um processo no CETRAN para julgar, eu vou aguardar o resultado desse recurso. E fica lá. Eu tive um caso aqui que o CETRAN não respondeu um recurso, que ficou mais de 4 anos para julgar, a juíza
ela entendeu que o CETRAN, vamos falar assim, não julgou, não se manifestou, ela deu procedência na ação. E aí, no caso, era um caso de cassação, ela mandou, deu nulidade do processo. Agora, se o CETRAN responder e foi indeferido, já foi. Então, eu, particularmente, eu tenho esse método, eu uso essa linha. Enquanto o meu cliente não está sendo prejudicado, eu vou pelo administrativo. A hora que eu ver que a penalização vai ser inserida, eu subo para o judiciário e automaticamente, se eu conseguir uma liminar, automaticamente eu estou calçado até o final do processo. Bom, da minha parte, eu acho que está ótimo. Eu passo ao doutor Isaac aí para fazer as suas considerações e depois a gente poder abrir para o pessoal, né, doutora Vanessa? Isso mesmo. Fazemos aí as considerações finais do doutor Isaac e depois nós abrimos as perguntas. Então, com relação, então, ao tema que a gente, né, tentou passar para os senhores e senhoras, o que eu entendo é que nós devemos bater em cima disso, soltando através de teses de recurso, teses no judiciário, para que a gente possa fazer entender, ou quem sabe, eu já vi aí muitos projetos aí que estão sendo lançados agora, para corrigir já o que já foi alterado, acabou de ser alterado e já tem projeto de lei para alterar de novo. Então, por que não seria esse um? Entendeu? Eu estava até com uma intenção de entrar em contato com o deputado Hugo Leal e perguntar para ele por que não poderia, se era essa a intenção dele. Lógico que não, que ele vai falar que não, porque ele defendeu um negócio e saiu outro. Quem sabe ele não propõe, vamos falar assim, uma retificação desse artigo novamente para o que é certo. Porque aqui que eu acho, pode ser até que às vezes o deputado tem a assessoria dele e ele acha que ele não depende de ninguém. Mas eu acho que, nesse caso, o Denatran deveria estar presente, para que fosse um órgão consultivo, para que eles possam chegar e falar assim, isso aqui está errado, não é isso que você defendeu. Você está transcrevendo dessa forma, mas o que Vossa Excelência defendeu não é isso. Isso aqui deveria ser assim, o infrator não será penalizado. Aí, ok. Mas essa palavra condutor, que ele pensou que teria o mesmo significado de infrator, você vai pegar só uma parte. E essa parte seria o quê? 20%, porque 20% assim, seria poucas infrações, porque das 13 que você está prevendo, somente 2 realmente que vai abranger esse artigo seu. Esse vai ser um artigo praticamente um artigo morto, vamos falar assim, né? Então, o que eu defendo? A gente buscar isso, porque, com certeza, no judiciário a gente tem alguma chance de a gente reverter essa decisão, porque os órgãos de trânsito, eles não querem nem saber, eles vão aplicar o que está na norma. E aí cabe a nós fazer jurisprudência sobre isso. Então, eu agradeço, doutora Vanessa, pela oportunidade, doutor Alessandro, e tenho certeza aí que, vamos falar assim, eu particularmente estou muito feliz de estar participando aí junto com vocês aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Isaac, muito obrigada. Foi, assim, essencial. O doutor Alessandro também colaborou muito com as perguntas, eu acho que teve um bom esclarecimento. E, realmente, nós temos um problema, aí já entramos até numa questão política, uma questão... São os legisladores que, muitas vezes, sequer têm um conhecimento, né, na hora de vir, de legislar, então é complicado. E até o doutor comentou ali a questão da JAR e dos julgadores das juntas. A maioria das vezes, esses julgadores não têm conhecimento nenhum sobre a legislação de trânsito, né? Então, e daí porque, inclusive, a maior parte do indeferimento, do improvimento dos recursos, porque não há interesse. Que fundamento? Para que eu vou deferir, vou fundamentar?
Mais fácil indeferir, não precisa nem fundamentar, só indeferir, passa para frente. Olha como é simples. O próprio órgão de trânsito, olha, não precisa fundamentar. Se você deferir e fundamentar, eu vou recorrer de você. O órgão de trânsito fazer isso, então se vê que não há, o cidadão está totalmente prejudicado. Eu entendo assim, doutora Vanessa, que só vai mudar isso quando a JAR entender que ela não é um braço do órgão que aplicou a penalidade. A JAR é um órgão independente do órgão que aplicou a penalidade. Mesmo que tenha ali pessoas que foram escolhidos por eles. Mas ali tem um representante do povo, um representante do órgão e aquele que é escolhido para ser o presidente, alguma coisa assim, né? Mas, veja bem, raras exceções. Eu conheço pessoas que realmente julgam pelo que está na norma, mas raras são as exceções. É mais fácil indeferir para não ter dor de cabeça do que você deferir, fazer um julgamento fundamentado, demonstrar que você conhece, do que você falar, não, eu vou indeferir aqui, se quiser sobe para a segunda instância, para mim é melhor. E aí é aquele negócio, né? O cidadão ele é lesado, porque às vezes você tem direito naquilo que você está buscando, mas por falta de conhecimento e por aquelas pessoas julgarem como se fosse um braço do órgão aplicador da penalidade, a gente acaba desanimando em relação à questão do processo administrativo. Mas eu tenho fé E por muitas vezes acaba se indo para o judiciário, e às vezes o julgador do judiciário também, infelizmente, principalmente na questão das varas da fazenda, às vezes é desconhecedor da legislação de trânsito, onde deveria realmente haver uma vara específica somente para tratar das questões de trânsito. Aqui em Bauru, graças a Deus, a vara da fazenda, eu fui fazendo assim, eu perdi bastante aqui, né? Foi muita improcedência, e eu comecei a defender, fazer sustentação oral no colégio recursal, porque aqui eles entendem que aqui, eu acho correto, que a vara é o JEC. Então, se você for para a vara, eles vão mandar você para o JEC, porque tem essa previsão, né? E eu fui fazer sustentação oral, comecei a fazer sustentação oral nos meus processos que dei improcedência em primeira instância, e eu comecei assim, perdi os primeiros, depois chegou um dia lá, o relator tinha dado improcedência, e aí o segundo e o terceiro falaram, mas pera um pouquinho, eu acho que o doutor aí tem razão. E aí, o que aconteceu? Começou a reverter, né? Mas se você não for lá e mostrar, desenhar, desculpa falar assim, né? E aí não tem, porque às vezes até o próprio magistrado fala, olha, o doutor, essa matéria é uma matéria muito complicada para a gente, porque não é todo dia que a gente vê isso, né? A gente vê execução fiscal direto, mas a questão de trânsito é complicado, a gente vai na jurisprudência, vai naquilo, e se você for pelo Código Civil, você começa a embananar tudo, né? Então, mas foi assim, graças a Deus hoje, para mim, graças a Deus está favorável, né? Porque os juízes entenderam, os magistrados entenderam, o que não dava liminar hoje, dá liminar quase naquilo que você pede, eles demonstram que tem naquela matéria um certo conhecimento, mas foi um caminho árduo para chegar até onde está aqui hoje, entendeu? Que bom, que aqui nós temos um grande problema, né, doutor Alessandro? Doutor Alessandro, eu gostaria... Aqui é uma... Aqui existe um julgamento pronto. É o princípio da veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Para tudo. Até aquilo que não é trânsito. Então, quando se fala em Detran, a gente tem essa dificuldade, e eu entendo que essa dificuldade é implantada pela falta de seriedade que se dá à legislação de trânsito, até pelo próprio órgão executivo de trânsito. Porque, como a gente acabou de falar aqui, nós estamos vendo até profissionais de dentro do balcão dizendo que essas autuações, elas não pontuarão, essas infrações, elas não pontuarão.
Então, nós estamos vendo isso. Então, e as pessoas não prestaram atenção naquilo que está lá positivado, que vai ser realmente usado para o julgamento, que vai ser para fundamentar e motivar as decisões. Então, eu vou só citar como eu julgava quando era da Jari. Mesmo entendendo que essas multas eram administrativas, a minha resposta para o recorrente era: em que pese os argumentos, não há fundamentação jurídica para deferir tal pedido. Né? Inclusive, confesso que em uma certa ocasião, em que um auto de infração foi anulado no DR, o conselheiro, um presidente do Conselho de Trânsito, ele ligou para a superintendência dizendo que eu tinha cancelado uma suspensão. Por quê? Eu disse que o auto foi cancelado. O auto cancelado, o auto é o fator gerador da pontuação. A pontuação é um acessório da penalidade de multa. Então, cancelando o fato gerador, a pontuação também tem que ser cancelada. Se a pontuação foi cancelada e de 22 pontos caiu para 15, não existe suspensão, pois, para minha surpresa, o presidente do CETRAN, na época, disse que a pontuação não tinha nada a ver com a multa. E falou para o meu superintendente que a nossa Jari, no caso, deveria estudar mais. O superintendente falou para ele: olha, eu discordo, mas vai ficar dessa forma, eu não vou entrar não, porque eu entendo dessa maneira. Porque isso é o óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E a gente só consegue dizer o óbvio, como você fez aí, Isaac, nessa militância que você tem no colégio recursal, todas as vezes indo para o colégio recursal e até sendo taxado, às vezes, de bobo, né? Vamos dizer assim, indo lá no colégio recursal falar o mais do mesmo, para dizer que, na verdade, não somos nós que somos pessoas cabeças duras, e nós não queremos aceitar aquilo que é. Nós estamos querendo demonstrar a lei para aqueles que não querem enxergar aquilo que está escrito na lei. Então, é muito frustrante, mas a gente tem que continuar, né? A gente tem que continuar. Diz, Albert Einstein falou que o conceito de insanidade é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Mas quando você está ao lado da verdade, dentro daquilo que a norma diz, o insano é aquele que não consegue entender aquilo que você está dizendo todas as vezes da mesma forma. Então, é isso que a gente vê e é isso que a gente fica frustrado aqui. Gostaria de abrir as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, é só desativar ali o microfone ou levantar a mão. Doutor Isaac, pediram ali no chat o seu contato. Se o doutor puder disponibilizar no chat, por favor. Eu deixo. Doutora Dinei, vai fazer uma pergunta? Posso fazer. Eu tenho uma lista de perguntas prontas, já, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimento o Henrique, que não tinha cumprimentado ainda, pela abertura de espaço que a subseção dá para esses debates, que é sempre muito interessante. Parabenizo você também, viu, Vanessa? Desculpe a informalidade de ter tratado desse jeito, mas a sua juventude me permite me referir a você desse modo. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito na Comissão de Trânsito, para toda a subseção, e o doutor Alessandro também. Para mim, temos o doutor Isaac, principalmente o doutor Isaac Iacovoni, por tratar de um tema tão difícil de ser objeto de militância. Todas as vezes que me meti, e foi sempre em coisas pessoais, no envolvimento com o Detran, eu diria que nós temos um órgão administrativo desanimador. Não é ruim, não, ele é desanimador. E em avaliações feitas aí por institutos de pesquisa, não sei se os senhores viram, deve ter visto, que são especialistas nessa área, foi considerada a pior prestação de serviços públicos
do Estado foi o nosso Departamento de Trânsito Estadual. Que beleza. Então, para eles também, os meus cumprimentos pela péssima qualidade da prestação de serviço que disponibilizam. Um cliente veio me procurar porque contratou um advogado em São Paulo e entrou com um recurso junto ao Detran. Protocolo na mão e tudo. E o advogado não dá a resposta para ele, onde já se viu. Aí o pai dele, que era meu cliente, me procurou, falei, eu vou ver isso, onde já se viu isso? Fui atrás. Não tem processo. Tem protocolo, tem número, não tem decisão e não tem processo. Sumiu o papel, desapareceu tudo. Esse é o órgão. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, doutor Isaac, aproveitando o seu vasto conhecimento sobre o assunto, de direito intertemporal. As pessoas que tinham 20 e alguns pontos na carteira, mas não 40, e ainda não tinham cumprido a sanção, aguardando notificação para cumprir a sanção, advém uma lei aí que agora em vigor eleva essa pontuação para 40. Eles terão a carteira suspensa ou a norma benéfica retroage, eles só serão suspensos e implementarem os 40 pontos? Essa é uma dúvida que eu tenho. Se o senhor puder esclarecer, eu agradeço. Desculpe não ser ela objeto do tema. Se não tiver, não tem problema nenhum. Se fala, não vou responder porque... Doutor Dinei, pelo que a gente está vendo, não tem ainda nenhuma norma, vamos falar assim, que bateu o martelo. É assim, né? Mas, pelo que a gente está vendo, a orientação que será passada foi no sentido de que, se a pessoa já tem até penalização, mas ele não cumpriu, não tem o trânsito julgado da sentença administrativa, ele está beneficiado pela nova norma. Então, inclusive, o CETRAN São Paulo, ele está deferindo estão arquivando vários processos de infrações dentro da nova norma, porque não tem trânsito julgado. Então, o recurso está lá em segunda instância, vamos falar assim, 1 ano lá, não tem decisão, olha que bater lá, se tem, um exemplo, 25 pontos lá, cabe a nova norma de 40? Cabe. Eles estão arquivando o processo, sim. Tá? Então, essa é a diretriz que eles estão seguindo, pelo menos aqui no Detran Estado de São Paulo, está seguindo assim. Isaac, Muito obrigado. não tinha... parece que a alteração da resolução 723 não tinha alguma coisa que mencionava a respeito dos processos em trânsito, que não havia trânsito em julgado? Até tem, entendeu? E aí o que acontece? Eu só não vou falar para você na certeza da 723, mas eu vi alguma coisa que estão deferindo, né? Isso é fato. Né? Eu vi o Júlio falando alguma coisa nesse sentido, né? Até o mestre Demir falou alguma coisa também, mas assim, eu não vou falar para você com certeza na 723, porque eu vou acabar falando alguma coisa que eu não vi, falar a verdade para você. Por incrível que pareça, eu perguntei na sexta-feira isso para um diretor do Detran, e até respondendo para o doutor Odinei também. O que vai ser feito é que vai ser aplicado a retroatividade da lei mais benéfica, mas também será analisado aquela pontuação trazida anterior da lei 1471, ou seja, vai ser a mesma regra, né? Se tiver 7 pontos, uma multa de 7 pontos, 30 pontos. Se tiver 2, 20 pontos. Só farão jus aos 40 pontos se os pontos que advieram antes da 1471 não tiver nenhuma pontuação de 7 pontos, nenhuma multa de 7 pontos. Mas é uma informação informal, vamos dizer assim, de um bate-papo. Mas está sendo aplicado nesse caso. Está sendo aplicado porque, inclusive, no CETRAN, se acompanhar os julgamentos de terça-feira, né, no CETRAN eles estão deferindo bastante com relação a essa questão. Eu penso que deva retroagir, porque se trata de norma punitiva mais benéfica. Nós temos uma máxima em direito, nós todos aprendemos na escola, assim, na faculdade, assim, que a lei não retroage, exceto a lei penal.
mais benéfica. Mas a tributária também retroage. Consequentemente, a punitiva administrativa tem que retroagir também. De modo que essa história de que não deva retroagir tem que ser discutido na esfera judicial, sim. Eu penso que retroage sempre. Inclusive, eu questiono essa história do trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado administrativo não faz coisa julgada. Se não faz coisa julgada, mesmo que eu tenha um trânsito julgado administrativo, eu posso discutir esse trânsito julgado na esfera judicial, pugnando, pleiteando pela aplicação da norma mais benéfica. Eu também, doutor Odinei, eu sempre entendi nesse sentido, porque, primeiro, independente de ser uma norma de direito penal, o Código de Trânsito ele é um código, além de tratar de matéria administrativa, mas é um órgão punitivo. Ele é um código punitivo. Ele prevê lá a pena de tanto, você pode ser penalizado, e, inclusive, tem lá um parágrafo lá que fala sobre o quê? Das penalidades. Se tem um capítulo que fala das penalidades, é porque o código é um código punitivo. E, além do mais, a gente até o doutor Arnaldo Rizardo, ele trata sobre essa questão, que o órgão de trânsito é um órgão híbrido, que ele trata de direito administrativo e direito penal, quando fala dos crimes de trânsito. Então, quer dizer, eu entendo que ele é um código que perfeitamente as normas, os princípios de direito penal cabem diretamente nos procedimentos que a gente defende. Então, inclusive, o Código de Trânsito, a matéria de trânsito é até interessante. Ele retroage a lei mais benéfica até certo ponto, igual tem agora aí. Tem uma norma que a 723 fala assim, você pode retroagir até 1º de novembro de 2016. Até aqui, beleza. Para trás não pode, porque tem que ser a norma lá do artigo 182. Então, como é que pode retroagir até aqui e de lá para lá não pode? Então, qual o critério? Qual o critério? É o critério que o CETRAN entende, entendeu? Então, por isso que eu falo sobre o direito administrativo é complicado, né? Vou falar. E aqui eu quero fazer até uma ressalva. A gente tem um constitucionalista aqui, né? Doutor Henry Atic, um constitucionalista por natureza. O que a gente sempre fala nas nossas conversas, né, Isaac? Nas nossas reuniões. Se uma norma revogou a outra, o que vale? Não é a que está atualmente, mesmo que seja um caso da outra, na época em que a outra estava vigendo. Então, a gente sempre bate isso. Isso aqui tem que ser regulado pela resolução 182. Não, a resolução 182 foi revogada pela 723. A 723 fala que tem que retroagir, mas a 182 não fala. Mas a 182 não existe mais. Ela foi revogada pela 723. Então, quer dizer, a gente não consegue entender nada. E é por isso que, às vezes, eu vejo que a magistratura tem até uma certa raiva de legislação de trânsito, porque é um monte de coisinha que tem que pegar daqui e ali, é um monte de diretriz, de norma, portaria, resolução, e que a gente não sabe para que rumo vai, né, na verdade. Às vezes eu já peguei sentença que tem código CNT, Código Nacional de Trânsito. Então, em 2021, a gente está aí com o Código de Trânsito brasileiro já faz tanto tempo. Quer dizer, é meio complicado, porque se existe uma norma revogadora, é ela que vale, por que os efeitos, mesmo do acontecido anteriormente, não têm que ser regidos por essa norma? Meus amigos, se vocês me permitem uma parte, num país, já dando boa noite a todos, doutor Alessandro, doutor Isaac, doutor Odinei, doutora Vanessa, ao meu amigo Henry, se no nosso país nós somos praticamente governados por medidas provisórias há tantos anos, que a gente não sabe se vai ter validade, se não vai ter validade, como é que fica quando ela não é aprovada, essa situação já gera essa confusão toda, né? Me desculpem, parabéns, viu, doutor Isaac? Boa noite. E aproveitando aqui a provocação, doutor Alessandro, primeiro dizer que eu fico extremamente feliz quando alguém lembra, não é, que existe uma Constituição,
nesse país. É algo que me deixa extremamente contente, satisfeito de alguém lembrar. Veja a sua colocação aí das resoluções, quando o professor Odinei colocou aqui justamente que em questões, e o doutor Isaac também ratificou a colocação, que em questões, em matéria, por exemplo, penal, em matéria tributária, muitas vezes nós vemos a retroatividade da lei, não é? Como é que a gente pode falar em punição, e como o doutor Isaac muito bem colocou, sendo que o órgão de trânsito, inclusive, muitas vezes se pauta numa atuação de natureza penal, como é que a gente pode não entender, não é, algo que está tão claro aí e que seria tão, não é, comezinho de aplicação? Até achei que o doutor Odinei ia fazer uma colocação que ele já fez em outras reuniões aqui, que nós temos em algumas situações no direito brasileiro, especialmente quando a gente fala de administração pública e de trânsito, não é? Até a obrigatoriedade de fazer prova diabólica, né? Então, é uma área mesmo de atuação para poucos. E aqui aproveito, já havia cumprimentado todo mundo, cumprimentar meu amigo, nosso diretor tesoureiro, doutor André de Jorge. Aqui, doutor Henrique, veja bem, igual o doutor falou sobre você fazer prova, né, a prova diabólica, vamos falar assim, né? Mesmo a gente fala do princípio da veracidade dos atos administrativos, vamos falar assim, né, da fé pública. Quando você tenta fazer prova, vamos dizer, eu não fui notificado. Então, como é que você vai fazer prova disso? Você vai lá no órgão de trânsito e fala assim, eu quero prova que vocês me notificaram lá. Ok. Aí eles mandam para você lá um documento chamado de FAQ-LOT. Dentro daquele FAQ-LOT tem 28 mil notificações. Aí como é que você sabe que a sua está lá? Entendeu? E aí você joga lá, você chega para o magistrado, e além do mais, por exemplo, tem os requisitos que quando o correio recebe o FAQ-LOT, ele tem que pôr um xizinho lá. CEP, endereço correto? Sim. Sim. Tem alguns que tem não. Então, quer dizer que o funcionário do correio viu que dentro daquele FAQ-LOT existe algumas notificações que estão irregulares. Não pode ser a sua? Pode. Mas o que acontece? Quando você alega, não, isso aí para mim não serve porque o órgão de trânsito falou que mandou nesses 28 mil, a sua está aí. E como é que você prova um negócio desse? E aí tem essas questões. Eu inclusive, tenho um caso aqui que lá no sistema está escrito que a notificação nem foi expedida, e quando eu pedi a prova, eles já me provaram com 2 FAQ-LOT que foi expedido até a notificação da penalidade. E aí, como é que eu faço? Eu fui lá, tive o prazer de ir lá, tirei foto da tela do sistema do Detran lá, onde está escrito lá, notificação ainda em processamento. E os caras me mandam 2 dizendo que a notificação que falou que está em processamento já foi expedida, e foi expedida ainda a notificação de penalidade. Quer dizer, então, eu não estou entendendo mais, não dá para fazer, né? Não dá para saber o que eu vou fazer num caso desse. Né? Eu tive a oportunidade de questionar isso em embargos de declaração na vara da Fazenda Pública aqui, e a resposta foi, eu decorei até, porque eu tive alguns pesadelos, não consegui dormir, às vezes, muitas noites, tive que acordar de madrugada para entender, porque eu não conseguia. Então, eu decorei. Não se trata de prova negativa ou a famigerada prova diabólica. Se trata que os atos administrativos gozam de veracidade e legitimidade. Então, ou seja, em outras palavras, se o Detran está falando que a sua notificação está ali, ela está ali. Rejeita os embargos. Pronto. Por isso que nós vamos perdendo a credibilidade, não a credibilidade, vamos perdendo assim, a esperança de que o órgão de trânsito, o processo administrativo em si tem algum resultado, a não ser visto muito, mas muito descarado. Porque para interpretar uma norma, esquece. Ninguém interpreta uma norma dentro do direito administrativo
do Detran, vamos falar assim. Doutor Isaac, uma amiga de infância, que já mora desde a juventude na Inglaterra, portanto, ela já tem cidadania inglesa, tudo em inglês lá. Indo para casa num dia de chuva, sofreu uma queda e amassou o garfo e o pneu dianteiro, o aro dianteiro da bicicleta dela, e ela sofreu uma queda e se machucou, esfolou um pouco e tal, porque ela ia trabalhar de bicicleta e aconteceu isso. Ela recebeu a carta da casa dela e pensou que tinha, talvez, cometido alguma infração e compareceu num órgão de trânsito municipal lá, onde recolheram a bicicleta dela. Pagaram a indenização da bicicleta dela e uma taxa, um seguro acidente por culpa da empresa responsável das vias, porque deixaram uma boca de lobo aberta e, em razão da boca de lobo, ela sofreu a queda. Ela foi indenizada administrativamente com direito a pleitear eventuais diferenças. Foi lá e pegou o cheque. É assim que funciona. Se nós ouvirmos falar se algum francês ouvir a gente debatendo essa questão de processo administrativo aqui, ele infarta. Não existe um caso de questão de trânsito que sai dos tribunais administrativos na França. É tudo resolvido administrativamente. Tudo, absolutamente tudo. Ou nós caminhamos para isso e paramos com essa bobagem de achar que JARes, colegiados administrativos, isso vale também para as juntas julgadoras de infrações fiscais, viu? Principalmente para empresários, vale para tudo. O TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas, ou eles se desgarram, se desvinculam o senhor abordou bem isso, do órgão onde eles atuam, e deixam de pensar que é um ser subserviente ao secretário de plantão, ao governador de plantão, ou nós vamos ter uma estrutura minimamente democrática na relação cidadão-poder público, nunca. Porque fica tudo jogado nas costas do Poder Judiciário, que, evidentemente, não consegue dar vazão a isso tudo. Né? Sem contar as famigeradas execuções sem efeito suspensivo, e quebra o empresário, arrebenta qualquer atividade, sem que ele possa discutir o crédito exequendo de autuações fiscais. Quer dizer, precisamos criar uma estrutura mais sólida de prestação jurisdicional na esfera, no âmbito administrativo, em todos os segmentos, viu? Em todos os segmentos, não é só no trânsito, não. Você tem razão, você tem razão. Eu também entendo dessa forma também. Porque se a JARE é composta, vamos falar assim, entende que ele o braço do órgão atuador, inclusive eles julgam lá dentro, como é que pode? Eles julgam dentro do órgão que autua, como é que você vai querer que eles tenham uma independência sobre julgamento? Tem jeito, né? Então é complicado, o senhor tem razão. Bom, infelizmente que eu digo o nosso próprio STF, né, meus amigos? Infelizmente, né? Quando a indicação é política, infelizmente, a pressão sobre esse órgão, seja ele da administração, seja ele do Poder Judiciário, é algo que realmente atrapalha os princípios do direito. O doutor tem razão, inclusive, a gente sempre debate, né? Inclusive, acho que uma live que a gente teve aqui, acho que foi Coronel, como ele chama, Alessandro? Que estava junto, Coronel... Jean Charles? Jean Charles, parece. Nós estávamos discutindo sobre isso. Ele falou, nós falamos a mesma coisa. Enquanto esses órgãos julgadores não forem pessoas que tenham capacidade de julgamento, em vez de ser indicação política, nós vamos ficar desse jeito. Porque se você é nomeado porque você tem uma competência para isso, você pode falar, você não me nomeou porque eu tenho capacidade de fazer um julgamento? Sim. Então, eu vou julgar de acordo com a lei. Agora, quando você é um indicado político, eu já vi, eu conheço uma moça que é minha amiga de infância, ela era junta
de um órgão estadual, inclusive de trânsito. O que ela falou? Teve uma irregularidade que abrangeria o estado inteiro. Quando ela perguntou para a superintendência qual caminho seguir, que não deveria, mas falou que quem julgasse deferido seria retirado da Jari. Então, como é que você pode ter uma independência de julgamento, sendo que você tem uma ameaça dessa? E aí a pessoa, vamos dizer, às vezes tem pessoas que estão lá para colaborar, mas tem pessoas que vão pelo valor que tem, que recebe de lá. E aí a pessoa depende do valor, o que eles fazem? Beleza, como é que você quer que eu julgue aqui? Indefere, você indefere, fazer o quê? E aí a gente faz o quê? Chora ou vai para o judiciário. E que Estado é esse, né, doutor? Que Estado é esse que quer punir o cidadão? Porque ninguém aqui está falando para não punir quem cometeu infração de trânsito, né? Que se puna quem cometeu infração mesmo. Mas que sanha é essa de punir o cidadão? E como o doutor Odinei muito bem colocou, né? Não só aqui no campo do direito do trânsito, mas também do direito tributário, das questões fiscais, né? Que tara é essa por punir o cidadão? Bem, doutor Isaac, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou, acho que não sei, eu não sei se eu estou no meu terceiro ou quarto mandato do Conselho, e eu não sei se fiquei 6 ou 9 anos, ou 12 anos, numa turma de ética. A OAB tem essa sanha punitivista administrativa. Nós temos um dispositivo no nosso estatuto que estabelece que o advogado que sofrer 3 sanções disciplinares deve ser excluído dos quadros da OAB. É pena de morte. 3 sanções, três sanções punidas com suspensão. Tá bom. Uma das penas para o que se aplica a suspensão é a retenção abusiva de autos. Ou seja, o sujeito é notificado para devolver o processo, autos físicos, evidentemente. Demora lá uma semana para devolver, não devolve, atrasa, sei lá. Pronto. O juiz manda ofício para a OAB instaura, a pena é suspensão. Depois ele tem mais 2 outros processos que caberia, de fato, a suspensão. Aí vale, viu, Alexandre, para aquela questão que você estava levantando de falta de fundamento jurídico. Quando eu julgo o processo, que o colega vai ser suspenso, e um deles não tem sanção originária de suspensão, ou então é por retenção abusiva de autos, eu julgo improcedente o processo disciplinar de exclusão por falta de razoabilidade e proporcionalidade na sanção que aplica a suspensão por retenção abusiva de autos. Com base em princípio lógico, é simples assim. Agora, tem mais conselheiros que pensam assim dentro do conselho da OAB? Claro que tem. Muitos. Mas não somos maioria. A maioria conta até 3. 1, 2, 3. 3 suspensões, excluído. 1, 2, 3. Para que passar isso pelo conselho? Argumento isso. O conselho não é um mero contador de suspensões, um processo aritmético para aplicação de uma sanção tão grave. Você analisa o fundamento que levou a essas 3 suspensões, ou então vamos embora daqui e bota na mão de um funcionário, manda ele contar. Ele conta, faz a soma, deu 3, pede um ofício cassando a inscrição do advogado. Veja, nós estamos falando de processo administrativo dentro da OAB. Então, a coisa é extensa. Esse drama que o pessoal do direito do trânsito vive os tributaristas, vive os administrativistas de um modo geral. O INSS também vive isso aí, também direto. Sim. Sim. Bom, em tempos ainda, doutor André, boa noite, muito obrigada pela presença. Imagina, Vanessa, Então, eu que agradeço, parabenizo mais uma vez o excelente trabalho que você, o Alessandro e todos os demais integrantes aí da comissão têm feito. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço em nome de toda a comissão aí, a OAB, por tudo que tem nos proporcionado também com essa atual gestão. E eu gostaria, já peço desculpas, eu estou com o acompanhando pelo celular, então eu não consigo ver todo mundo. Se tiver alguém mais que quiser fazer pergunta, já abra o seu microfone e fale, por favor, porque eu não consigo aqui visualizar todo mundo. Se tiver mais alguém
queira fazer alguma pergunta. Ninguém? Mais alguma colocação? Talvez o doutor Alessandro? Podemos... Não, da minha parte, não, doutora Vanessa. Só para salientar que agora, mais para frente, a gente já tem algumas datas, né, da Semana Nacional do É Trânsito. semana... Isso. Em E setembro. eu acho que a senhora vai ter uma conversa com o doutor Henry, né, parece, né? Isso, e vamos Doutor conversar. Doutor Henry que nos aguarde. O doutor Isaac já está conversado, então vai ser um evento muito legal, muito bacana também, muito propício para a advocacia. Super à disposição. Exatamente. Que bom, doutor Henrique, já agradeço, já fica o convite. Será nosso próximo palestrante também. É uma honra. Vamos aí interagir o direito do trânsito com o direito constitucional e o direito administrativo também. Teremos a participação aí da Comissão de Direito Administrativo também. Estamos em tratativas. Mas será um excelente evento e desde já o convite a todos também. E, doutor Se Isaac, depender de investimento da tesouraria, fica à vontade, viu? Que bom, muito obrigada, doutor André. E, doutor Isaac, mais uma vez, muito obrigada. Tivemos a honra hoje de ter também aqui várias subseções acompanhando, né, o evento. Muito obrigada a todos. E estamos à disposição também. Doutor Isaac, a OAB de Bauru, estamos aqui, a Comissão de Direito do Trânsito, a OAB de São José do Rio Preto, estamos à disposição. E ficamos honrados em participar de vossos eventos lá também. Não, pode esperar que essa pandemia deu uma travada na gente, né? Mas nós vamos fazer sim um evento aqui. Eu gostaria de contar com a presença de vocês aqui e sempre me recebeu bem, né? E pode ter certeza que nós também temos o prazer de que vocês venham para nós, que nós estamos esse intercâmbio aí, vamos falar assim, né? Quero, assim, só para finalizar, agradecer ao doutor Henry, ao doutor Odinei, ao doutor André e a doutora Vanessa, meu amigo doutor Alessandro, e aos demais, né, que prestigiaram. E eu estou à disposição. Deixei meu e-mail, meu telefone, se alguém tiver algum contato, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigado, doutora Vanessa, pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado, doutor Alessandro, também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me sinto lisonjeado de estar aqui com essas pessoas que representam há tempos a advocacia rio-pretense, doutor Francisco Eudes, doutor Odinei, doutor Henry, eu fico lisonjeado, doutor André de Jorge. E queria também, em tempo, doutor, ele não está mais aqui, mas eu queria dizer o seguinte, o doutor Ademir, né, que é presidente da subseção lá de São Miguel Paulista, coordenador da Comissão de Trânsito, o doutor Ademir saiu do hospital, estava internado com Covid, e saiu do hospital no sábado, né, Isaac? Não é isso? Isso. Mesmo assim, deu uma passadinha aqui, meus cumprimentos a ele. E ao doutor Rigamonte também, que é presidente de Comissão de Trânsito em São Paulo. Enfim, muito feliz pelo evento. Bom, muito obrigada a todos e uma salva de palmas de excelente palestra, excelente evento. Obrigado. Agradeço a todos. Ao nosso colaborador, Leonardo, da OAB, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Isaac. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.